noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa Chico Xavier. Conosco hoje, nosso irmão Miguel Quevedo. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma vez, no canal da Casa Espírita Chico Xavier. É uma felicidade nós podermos nos encontrar aqui, buscando, mais uma vez, refletir um pouquinho à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Para início, nós vamos então proferir uma prece. Convidamos os irmãos que acompanhem aí dos seus lares. Nós queremos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa condição de saúde, pela presença dos mentores espirituais que assistem ao meu lar e assistem os lares dos irmãos que nos acompanham nesta reflexão desta doutrina que tanto nos esclarece. Pedimos ainda e temos a certeza que no momento em que sintonizamos nesse propósito de boas energias, outros lares de irmãos nossos que necessitem de auxílio também certamente estarão sendo amparados com fluidos, com vibrações, com luz que vem dos mentores espirituais ao auxílio de todos nós. Amém. Muito bem. A nossa proposta de hoje é refletirmos em torno do assunto a reencarnação. Eu irei, durante a reflexão, colocar algumas telas para ilustrar um pouco mais o assunto que nós estamos apresentando. Então, a proposta é falar sobre a reencarnação, o grande desafio do retorno. Esse é o título de um capítulo desta obra, desse nosso irmão Cleto Brutes, um trabalhador na doutrina espírita da cidade de Santo Ângelo. E uma obra interessante para quem queira explorar um pouco mais, mas nós vamos tratar exclusivamente desse capítulo que tem o título Reencarnação, o grande desafio do retorno. É um capítulo bastante breve, tem 2,5 páginas, mas a mim chamou muita atenção porque, embora o seu pequeno conteúdo, ele traz uma informação de maneira resumida de 7 fases do processo reencarnatório, muito interessante. Essas fases do processo reencarnatório, desde o planejamento do nosso programa reencarnatório até a nossa fecundação, né? E o nosso nascimento. E é bastante interessante para analisarmos o quão cuidadoso são os engenheiros siderais na elaboração desse projeto reencarnatório. E por que o grande desafio do retorno? Eu acho que é bastante compreensível no sentido de que já estivemos aqui outras vezes, acertamos e erramos. Acho que talvez até erramos mais do que acertamos, mas enfim, estamos aqui para tentar acertar novamente e irmos nos melhorando enquanto espíritos em evolução. Ele inicia o capítulo com a seguinte frase: a reencarnação é a maior prova de amor e perdão que Deus dispensa às suas criaturas. E aí, propositalmente, nós destacamos
Amor e perdão de Deus. Amor porque Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos ama sempre, em que pese os equívocos que nós cometamos. E perdão porque já estivemos aqui em outros momentos e nos equivocamos, e Deus já nos perdoou. Aliás, Deus não guarda ressentimento e permitiu que aqui estivéssemos novamente para esse novo desafio. E, de fato, se nós observarmos ou pararmos para refletir sobre o momento atual em que nós estamos vivendo, em que a pandemia está instaurada, há que se refletir que realmente é um desafio e a própria pandemia mostra uma situação inusitada que ninguém jamais imaginava que iríamos enfrentar. Por outro lado, isso não acontece por acaso, mas sim por uma necessidade nossa, né? Talvez até pelo comportamento, né, que a humanidade como um todo vinha tendo, e por isso o planeta todo foi contagiado por essa situação da pandemia. Então, isso é um exemplo do grande desafio que nós temos, em especial nesse momento em que nos encontramos. Então, o início do capítulo nos coloca a seguinte reflexão que nós queremos reproduzir aqui para os irmãos acompanhar. Então, a reencarnação é a maior prova de amor e perdão que Deus dispensa às suas criaturas, dando aos seus filhos a oportunidade de retornar e completar as tarefas que foram negligenciadas ou interrompidas, até que se encontre num estágio em que não necessitem mais dessas experiências depuradoras e purificadoras. A maioria, ainda muito materializada nas suas concepções e percepções, ignora o esforço que o mundo espiritual superior faz para que cada um possa, dentro das suas necessidades evolutivas e a seu tempo, retornar às experiências terrenas. Então, aqui ele já nos faz a observação do esforço e do cuidado que o mundo espiritual faz, esse planejamento, né, para que nós possamos, dentro do tempo de cada um, ter um bom aproveitamento da nossa vida, da nossa nova reencarnação. E qual é o nosso tempo? No caso, o nosso, de nós que estamos aqui trocando essa reflexão, é hoje, é essa vida, é essa existência. É este projeto que foi elaborado para nós, em que no percurso nos deparamos, como eu já falei, com a situação que a gente está vivendo hoje. E com todos os enfrentamentos que nós temos no nosso dia a dia. Tanto as coisas boas como as dificuldades. As relações, as pessoas as quais passam pelo nosso caminho. E nós sabemos que não são por acaso os enfrentamentos que nós temos e as pessoas com as quais temos que conviver. Então, o nosso tempo é este momento. Eu costumo brincar quando as pessoas perguntam como é que eu estou, ou como é que nós estamos. Nós estamos melhor do que ontem e piores do que amanhã. Porque pelo menos a proposta é essa. Que amanhã a gente esteja um pouquinho melhor e assim depois e depois. Como seres, espíritos conscientes de que somos almas eternas, né, usufruindo de um corpo físico para essa evolução. Aí, na sequência, o capítulo da obra nos traz o seguinte: a fase do planejamento reencarnatório.
que ocorre durante o planejamento? Ele nos expõe da seguinte maneira. Aliás, esse trecho que eu vou ler é uma reprodução da obra Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, que diz o seguinte: o planejamento, então, é uma elaboração na dimensão espiritual e envolve uma complexidade que mal podemos imaginar, tais como pesquisa do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades. Que tendências estimular, desestimular ou combater? Que virtudes enfatizar? Que erros corrigir? Até onde poderão suportar pressões corretivas? Que problemas devem ficar para mais tarde em outras existências? Inúmeras variáveis são postas em um esquema, ou melhor, inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de dar e armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. Então, isso está na obra de Hermínio Corrêa de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Então, vejamos. Existe um cuidado milimétrico dos mentores espirituais em pesquisar todo o nosso histórico, nossas virtudes, nossas competências e nossas fraquezas e limitações, para encaixar um programa reencarnatório que a gente possa levar ao contento, ou levar a contento. Porque a proposta dos engenheiros siderais ao elaborar nosso programa reencarnatório é uma reencarnação, um programa reencarnatório que seja viável, como diz aqui na obra de Hermínio Corrêa de Miranda. Contudo, nós, ao nos depararmos com certas dificuldades, com os problemas que nós todos enfrentamos, a gente tem a tendência a sempre achar que o nosso problema são sempre os mais complicados, os mais difíceis, né? Embora não seja sempre assim. Como diz aqui, o programa é elaborado de acordo com as condições de cada um. Tem aquela passagem, aquela historinha em que um grupo seguia com um coordenador, com um líder, onde cada um carregava a sua cruz. E um dos integrantes era muito inquieto e reclamava demais, porque a cruz dele incomodava mais, a cruz dele era mais pesada. E o líder ia levando, na medida do possível, confortando a todos, embora esse se destacasse pelas reclamações. Num dado momento, eles pararam para um descanso, todos colocaram suas cruzes ao lado, né, para uma parada de recuperação das energias. E aí o líder chamou esse que reclamava e sugeriu, orientou, deu a liberdade para eles. Olha, você vai lá, experimenta todas as cruzes, escolhe aquela que tu achar a melhor, a mais leve, a mais agradável para você passar a carregar. E daqui para frente você vai levar esta que você escolher. E ele foi e fez. No momento da partida, o líder conversou com ele, perguntou: e aí, tudo bem agora? Tu escolheu? Qual é a cruz que tu escolheu? Aí ele disse: eu decidi que eu vou continuar carregando a minha mesmo, porque de todas é a mais leve, então eu vou continuar carregando a minha.
Então, essa historinha é para nos chamar a atenção que, às vezes, como diz aqui, que o programa reencarnatório é elaborado dentro de uma viabilidade daquilo que nós podemos conduzi-lo. Às vezes, se a gente olhar para o lado, nós vamos ver que tem irmãos carregando cruzes bem mais pesadas que a nossa. E que se nós estivéssemos no lugar dessas criaturas, não suportaríamos. Então, a nossa trajetória nos traz enfrentamentos que sim, nós podemos enfrentar. Bem ou mal, aí depende muito do esforço e da compreensão de cada um. Porque talvez, se nós estivermos no lugar do irmão que vai ao lado, nós não tivéssemos uma força de enfrentamento que esse irmão tem. Porque muito provavelmente a condição espiritual dele, a condição evolutiva dele, já é um pouco melhor que a nossa. Já é mais fortalecido. Então, na viabilidade dos enfrentamentos que ele tem condição de encarar, foi planejado o programa reencarnatório dele e ele pode carregar aquilo que nós não carregaríamos, né? Então, acho que é uma reflexão que traz questões importantes para nós, no nosso dia a dia, ponderarmos aquilo que nós reclamamos ou aquilo que nós percebemos que está a nossa condição de enfrentamento e agradecer, né? Em especial também pelos desafios que se apresentam. Evoluindo aqui, então, nas fases do processo encarnatório, nós vamos passar para a segunda fase, que é a fase da aproximação. Na fase da aproximação, a obra nos traz o seguinte: realizado o programa, que é o planejamento, né? A próxima etapa será colocar o reencarnante em contato fluídico com os futuros pais, para readaptar seu perispírito à nova vivência que terá na Terra. Para aqueles que estão em conflitos, os espíritos amigos possibilitam um reencontro no mundo espiritual, a fim de que se harmonizem, pois os sentimentos desequilibrados podem prejudicar a geração do feto. Então, vejamos. Ainda no mundo espiritual, os três espíritos, os pais que receberão aquele espírito que está reencarnando, e o espírito que irá reencarnar como filho ou filha, são aproximados, né? A aproximação do espírito reencarnante com os pais, e ali já há uma busca de entendimento, de harmonização, conduzida pelos mentores espirituais, de combinação de proposta de todos os espíritos envolvidos no processo, para que no momento do reencarne já se estabeleça uma harmonia que é conduzida anteriormente, buscando um sucesso, uma melhor condição de execução do programa reencarnatório, né? E veja que espíritos que já têm maior desavença, o cuidado é ainda maior nesse momento, justamente tentando propiciar esse resgate, essa harmonização entre as almas, né? Cabendo inclusive a possibilidade de prejuízo ao feto, se não houver esse entendimento, essa harmonia. De qualquer forma, se por alguma questão
não possa se processar o reencarne, de alguma forma Deus fará com que essas criaturas se encontrem para que o resgate ocorra. Uma adoção, por exemplo. Se não houve mecanismos, digamos que por uma energia de desentendimento, não houve mecanismos favoráveis a uma gestação, é provável que, por exemplo, através de uma adoção, os pais recebam um filho para que esse reencontro aconteça e o processo de resgate se realize. Não necessariamente as reencarnes são por resgates, nós sabemos disso também. Então, existe aqueles filhos que os pais recebem que são de muita harmonia, de muita afinidade, filhos que por vezes vêm, inclusive, mais para auxiliar os pais pela própria condição do espírito, às vezes melhor do que a condição dos pais, o que é digamos assim, um processo até natural, né? Os espíritos que vão retornando, já vêm retornando uma condição melhorada, e assim por diante, respeitando cada caso, cada situação. Bem, aí nós passamos para a terceira fase do processo reencarnatório, que é a perturbação. E aí pode até causar uma certa surpresa, o termo perturbação. Contudo, é um processo natural, porque se nós avaliarmos a nossa condição hoje, condição média dos espíritos que habitam o planeta Terra, quando nós temos uma prova, um desafio à frente, é normal uma ansiedade, uma inquietação, uma certa perturbação. Então, nós dizemos que é do processo natural, porque o espírito, quando está para descer para esse grande desafio do retorno, ele se sinta um tanto perturbado. E nós vamos ver que isso depende também, o grau dessa perturbação depende do grau evolutivo da alma que está reencarnando. Então, o que nos diz aqui a obra quando fala dessa fase da perturbação? À medida que se intensifica a aproximação com os futuros pais, e o espírito vai perdendo o contato direto com a esfera espiritual, o reencarnante passa por um período de perturbação. Bem maior, sobretudo, e essa parte aqui é interessante, bem maior, sobretudo, mais longo do que ao desencarnar, mas variável conforme o grau evolutivo do espírito que está reencarnando. O mergulho no mundo físico será cheio de ansiedades e receios, principalmente para aquele que já falhou outras vezes. Sabedor da importância dessa nova oportunidade e conhecendo suas fraquezas, vive a ansiedade e o medo de um novo fracasso. Então, trazendo um exemplo do nosso dia a dia, quem tem que fazer uma prova por vestibular ou tirar a carteira de motorista e já passou por essa experiência e não foi aprovado, num segundo momento, vai e fica um pouco sempre aquele receio por já ter reprovado uma vez, não querer reprovar a segunda ou a terceira, né? Um exemplo um tanto grosseiro, comparando com o processo encarnatório, mas é a sensação que vive o espírito, em especial se ele falhou muito nas suas vivências anteriores. E uma questão interessante que ele trata aqui é esse tempo mais longo dessa perturbação antes do reencarne do que a perturbação que nós temos num tempo mais curto, quando morremos ou quando estamos para morrer, para desencarnar. Porque, dependendo da situação
do desencarne, muitas vezes a gente não espera, não sabe, é por um acidente, o processo é rápido, outros pela velhice, pela uma doença que às vezes demonstra que está chegando a nossa hora, ou a hora de um familiar, né? Imagina-se, e eu acho que todos nós em algum momento pensamos na morte, que o espírito que está para desencarnar, ele sinta uma certa perturbação. Mas como trata aqui, ela é menor, né, do que o que se sente ao retornar para o mundo terra. E considerando tudo que nós estamos estudando na doutrina, entendendo esse processo, é compreensível no sentido de que quando o espírito morre, ele está se libertando, retornando à pátria espiritual. Então, uma libertação é uma coisa positiva, uma coisa agradável, enquanto que a reencarnação é uma miniaturização do perispírito para receber o espírito num corpo físico, um aprisionamento no corpo da matéria. Isso realmente gera essa preocupação, essa perturbação a mais, porque enquanto nós estamos na condição de espírito e há uma transcendência maior, uma compreensão maior do processo que vai se enfrentar, por isso a diferença desse momento em que estamos para reencarnar em relação ao momento que nós desencarnamos, né? O momento da morte. De qualquer maneira, é interessante essa reflexão aqui e a importância de nós refletirmos sobre o desencarne, refletirmos sobre o nascimento e trocarmos reflexões a respeito do assunto com as pessoas, inclusive, que estejam para reencarnar, mais idosas, respeitando a aceitação de cada pessoa, porque aquele assunto que nos causa receio, se ele é abordado de uma maneira relativamente tranquila, ajuda o ser que está para desencarnar a processar melhor, né? Aí encarando com mais naturalidade esse processo do desencarne. Então, isso é sempre muito bom e a doutrina nos auxilia muito nesse sentido. Bem, aí nós vamos para a próxima fase, que é a fase da redução perispiritual, a quarta fase. Ou também nós podemos ver em algumas obras que falam em miniaturização perispiritual. Essa fase, ela é um momento em que os mentores organizam essa redução do corpo perispiritual. Essa imagem dá sugere, né, o processo da redução perispiritual. Nessa fase, precedendo a reencarnação, o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, passa por um processo de redução. Nessa etapa, o nível de consciência e o processo variam segundo o estágio evolutivo de cada um. Vejamos que cada fase do processo reencarnatório, ou mesmo no momento da desencarnação, o enfrentamento disso ele varia, ele gera mais perturbação ou mais angústia, dependendo sempre da condição evolutiva de cada um, né? Isso pode variar um pouco. Aliás, varia. Com a ação magnética realizada por trabalhadores do mundo espiritual e com o auxílio do próprio reencarnante, a forma perispiritual se torna reduzida semelhante a uma criança. É um processo semelhante
a desencarnação na Terra. Pois para poder passar de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo. Assim como na morte, quando abandona o corpo físico, ao retornar, deixa a parte mais grosseira do seu invólucro sutil. Bem, nessa fase, então, da redução do perispírito, é importante nós lembrarmos que nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? E o perispírito, ele é o corpo, a forma, vamos dizer assim, que vai formatar o formato, a aparência, esse corpo físico que nós temos nessa encarnação ou nas encarnações que vão se suceder, né? Então, no momento que ele vai reduzido ao tamanho do bebê, de uma criança, é o processo necessário que o perispírito vai dando, desde a evolução do feto, o formato do corpo físico, né? Do bebê até a sua fase adulta. E quando nós retornamos ao mundo espiritual, é através do corpo perispiritual que nós identificamos aqueles conhecidos que lá já estão, ou que eles nos identificam também através do corpo perispiritual, né? E uma outra coisa que é interessante é que cada mundo tem uma modificação no fluido cósmico universal para fornecer as condições dos corpos que os espíritos necessitam para habitar esses mundos. No mundo mais evoluído que a Terra, o corpo físico pode ser bem mais leve, mais suave, mais sutil que o corpo físico mais denso e mais pesado que nós temos no planeta Terra, mundo de provas e expiações, né? Mas sempre vai haver o perispírito que dá essa forma do corpo na matéria. Nós vamos voltar ali na imagem para comentar sobre esse texto que tem ali que diz assim: os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Aí tem uma questão interessante que o espírito vai ficando inconsciente a partir dessa fase da redução perispiritual. Ele vai perdendo a consciência, meio que adormecido, perdendo a lucidez, como diz ali. E Segismundo é um personagem real, que é relatado no livro Missionários da Luz, que é uma obra editada por André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier, que no capítulo 13 conta a história de Segismundo, que viveu numa encarnação, e lá havia um casal, Raquel e Adelino, e o Segismundo assassinou o Adelino em função de uma paixão desesperada pela Raquel. Todos se prejudicaram com isso, a Raquel acabou indo para o mundo da prostituição, enfim, o Segismundo pecou ali, errou, né, nesse momento, e houve a necessidade dos três voltarem. Voltou o casal Adelino e Raquel e recebeu o Segismundo como filho. Nessa obra, ela vai contando a história de Segismundo, e dá para visualizarmos perfeitamente todas essas fases do programa reencarnatório, desde o planejamento, da aproximação, da perturbação e da redução perispiritual. Tem também no YouTube a passagem só desse capítulo da história de Segismundo, e que relata, e é bem interessante se os irmãos pesquisarem, só pelo nome ali da história de Segismundo, a encarnação de Segismundo, vão poder visualizar na história dele essas passagens, o que é bem interessante. Muito bem. Então,
Ainda uma questão interessante aqui para nós refletirmos e compreendermos é que essa questão 187 do Livro dos Espíritos, que trata também dessa questão do perispírito. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago, que é aquilo que nós comentávamos. O fluido cósmico universal, ele é modificado da sua condição de fluido cósmico puro, vamos dizer assim, ele é modificado dependendo da necessidade de cada mundo, né? Então, os corpos, tanto físico como o perispírito, que nós temos aqui quando estamos habitando a Terra, tem essa modificação do fluido cósmico universal conforme a nossa necessidade, a necessidade do planeta, né? No mundo mais evoluído, isso já é o fluido cósmico modificado à necessidade dos espíritos e daquele planeta. Muito bem. Indo adiante, nós passamos para a fase da fecundação espiritual. O que nos diz a obra quanto à fecundação espiritual? Nessa fase, estando o espírito já esquecido das existências anteriores, a espiritualidade amiga efetua a união do seu perispírito com o da mãe. Os pais, durante o sono físico, participam em espírito de forma lúcida e consciente desse momento. Embora após o despertar, não guardem uma lembrança perfeita, mas tudo ficará gravado na memória eterna. Então, essa aproximação durante o sono físico dos pais, em espírito, que a gente sabe que quando a gente adormece, o espírito se liberta, os mentores espirituais trazem o espírito reencarnante para mais essa aproximação com os pais. E aí é um momento em que o corpo perispiritual do espírito que vai reencarnar é vinculado ao perispírito da mãe, né? Aí já começa a acontecer esse laço muito forte dessa aproximação do perispírito, do espírito que está reencarnando com o perispírito da mãe, e no processo natural do programa reencarnatório, né? Até nós passarmos para a próxima fase, que é da fecundação física. Vamos ver o que ele nos diz na fecundação física. Após o ato sexual, pois as relações íntimas dos casais que primam pela moralidade são invioláveis, enquanto os espermatozoides correm em busca do óvulo a ser fecundado, identificando o mais apto no sentido da sintonia magnética, e essa questão da sintonia magnética é interessante aqui, os construtores siderais fixam sobre o escolhido a força magnética, fazendo com que se desembarace dos demais e alcance o óvulo. Após a fecundação física, a ação espiritual será direcionada para a ligação da forma reduzida com o óvulo fecundado, fazendo com que a vida comece a pulsar. A questão do magnetismo aqui nós chamamos atenção em função de que, diferente do que se estudava e se via, de que o espermatozoide mais rápido e mais forte é o que chega e vai fecundar o óvulo, tudo está programado pelos construtores siderais, como diz aqui, que magnetizam
o espermatozoide e o óvulo para que eles se atraem. Então, não é o espermatozoide mais forte ou mais rápido, é aquele que tem que ser pela necessidade do espírito, pela necessidade do corpo físico que ele terá, que ele precisa ter. Esse é o que é magnetizado e vai ser atraído pelo óvulo. Então, vejamos que interessante quando ele diz a ligação da forma reduzida com o óvulo fecundado. Nós tivemos a fecundação perispiritual, que é essa acoplagem do perispírito que está reencarnando ao perispírito da mãe. Aqui, essa forma reduzida, o perispírito, que foi miniaturizado, do espírito que vai reencarnar, ao óvulo, né? Acoplando ao perispírito da mãe. Então, é o fechamento do processo, a fecundação perispiritual, onde se uniram os perispíritos, e a fecundação espiritual, onde se uniram os perispíritos, com a fecundação física. E aí ele completa dizendo o seguinte: enquanto o organismo maternal fornecerá o alimento básico para a formação do aparelho físico, o perispírito do reencarnante agirá como rigoroso modelo, dando a forma ao futuro corpo. Então, a mãe vai passar a gerar o alimento necessário para a formação física do feto, para a evolução do feto, né? E o perispírito do reencarnante vai tomando forma conforme um modelo pré-definido nessa forma que é o perispírito. É um processo muito interessante, divino, né? Porque essa elaboração toda, somente Deus. Aí nós vamos, então, evoluir aqui na nossa tela e vamos passar para a fase final, a sétima fase, que diz respeito à proteção. O que ele relata para nós aqui sobre a proteção? Ajuda espiritual sempre mais intensa até o 21º dia da gestação, quando o embrião atinge a configuração básica. Continuará presente até os 7 anos de idade através do espírito protetor. Após esse período, continuará auxiliando, porém, de mais longe. Nós sabemos, pelas explicações da própria doutrina, que mais ou menos até os 7 anos é que se completa o processo reencarnatório do espírito, né? Por isso, a orientação de um cuidado que se tem, que os pais tenham pelo zelo, pelo amor, pela orientação firme também, que isso também é amor, né? Da criança até os 7 anos, para que já se procure dar a melhor orientação de retidão, de caráter, do bem e do mal, do que é correto, do que é justo, do que é injusto, ao espírito que está retornando. Então, isso é um papel dos pais nesse processo reencarnatório, um papel extremamente significativo. Mas ele chama atenção para essa proteção mais intensa até o 21º dia da gestação, e nós retornamos aqui para as telas para ilustrar um pouco mais a compreensão disso e da própria evolução ali do óvulo e do feto, da formação do bebê. Essa tela aqui, essa imagem de baixo, é o embrião com 21 dias, né? E nessa tela que nós temos aqui 23 figuras, a de número 1 é o óvulo ali, a célula zigoto, que é o óvulo fecundado. Ali o item de número 10, que tem aquela flechinha vermelha, seria o embrião neste formato aqui, com os 21 dias. E depois, como a gente pode observar na evolução da formação do bebê, né? Aí já o corpinho sendo formado,
ali já vem com na última figura, a figura 23, em torno de 60 dias. Muito bem. E assim, então, para nós finalizarmos, nós colocamos aí uma reflexão de Chico Xavier que diz o seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. E por fim, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Allan Kardec. Uma frase que é conhecida de nós todos, mas que, tem uma relação, tanto o pensamento de Chico Xavier como essa frase de Kardec, tem uma relação direta com o processo reencarnatório, com esse programa reencarnatório que nos é permitido por Deus, como nós vimos no início, fechando com essa frase do início, que diz que a reencarnação é a maior prova de amor e de perdão que Deus dispensa a todas as criaturas, a todos nós. E por isso nós devemos ser gratos a Ele por mais essa oportunidade que temos. E nessa linha do agradecimento, então, nós vamos fazer a prece de encerramento. Mas antes, lembrando e convidando aos irmãos que na próxima sexta-feira possam estar aqui novamente, participando desse nosso encontro, dessa nossa reflexão à luz da doutrina, buscando compreendermos a nós mesmos, compreender melhor nosso propósito reencarnatório e assim compreender melhor o nosso próximo, e melhor estabelecermos as nossas relações e tão necessários no nosso programa reencarnatório, no nosso processo evolutivo. Convidamos os irmãos, então, mais uma vez, a elevar o pensamento, relaxando o nosso corpo físico, na certeza de que a presença de Deus se faz nas nossas almas, nos nossos corações. Agradecer a Deus por esse programa reencarnatório que foi elaborado com tanto zelo, com tanto cuidado para cada um de nós. Possamos corresponder a esse zelo, a esse carinho, a esse amor dos mentores espirituais que participaram na elaboração desse projeto. E que nós possamos, nessa compreensão, ir fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no bem. Que Deus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Amém.